Entrevistada naquilo que ela tem de conhecimento sobre o ser humano, sobre as emoções, sobre a cura interior. A Heloísa Capelas. Bem-vinda, dona Heloísa, tudo bem? Tudo bom, padre? Muito obrigada pelo convite. Tudo certo aqui. Me diz o seguinte, quem é a Heloísa, hein? Bom, primeiro eu sou uma mulher. Antes de mais nada, sou um ser humano, sou uma mulher. Sou filha, sou mãe, sou irmã. E aí eu sou CEO hoje do Centro Hoffman, eu sou responsável pelo processo Hoffman no Brasil. É uma metodologia de autoconhecimento criada lá na Califórnia em 67 pelo Bob Hoffman. É o que eu mais faço. Mas eu sou autora de 4 livros, 3 deles já best-sellers. Enfim, sou especialista em inteligência emocional. Acho que é isso. E o que te dá satisfação hoje mesmo? O que você mais gosta de fazer nessa fase da vida? Viver. Viver. O que eu mais gosto de fazer é viver. Ma- Adoro acordar de manhã e falar: Uau, mais um dia, e fazer as coisas que eu combinei que eu vou fazer. Eu gosto muito, muito. A minha área, o meu estudo, a minha dedicação é para o autoconhecimento. Po- Motivar as pessoas de que a saída está dentro, sempre dentro, nunca fora. Então, essa é a minha vontade de ficar falando para as pessoas que vale a pena olhar para dentro, porque todas as respostas a gente já tem, só não tem consciência delas. Você buscou o autoconhecimento porque você teve um tempo que você sofria? Teve um tempo que eu não sabia mais o que fazer, estava bem perdida. Eu tive 2 filhas muito pertinho, né? Uma de um ano, depois 1 ano e 10 meses depois eu tive outra, e uma delas teve, com 1 ano e 8 meses, começou a convulsionar, depois entrou em estado de mal epilético, acabou perdendo as habilidades intelectuais. Hoje ela é uma mulher de 43 anos, mas ela tem mais ou menos 4 anos de idade mental. E no começo era muita crise convulsiva, ela chegou a ter 20 crises por dia. Ninguém sabia o que fazer, ninguém conseguia fazer parar, eu também não. E o pai médico, doutor, um pediatra cientista que gostava de pesquisar a infância, e também nada e ninguém conseguia fazer parar as convulsões, e ela ia perdendo as habilidades devagarinho, e ao mesmo tempo tinha uma irmã muito pertinho dela que era gênio. Aham. Então eu tinha 2 meninas muito próximas de idade, uma que estava muito além, tinha um QI muito alto, e uma que tinha uma deficiência intelectual bem importante e que não parava de convulsionar. E eu, com todos os meus recursos, tudo que eu podia fazer, e estava completamente perdida. Depois de 8 anos, né, no meio dessa confusão, eu já tinha, meu casamento já estava destruído, meus amigos já tinham se afastado, meus irmãos já não queriam mais saber de mim, diziam que eu dava muito trabalho. E aí só meus pais não largaram a minha mão em nenhum momento, mas eu estava muito confusa, muito perdida, e alguém me falou que tinha um curso de autoconhecimento, e eu, por não saber o que fazer mais, fui lá atrás de mim, né? Porque eu, não, Aham. eu fui atrás de salvar minhas filhas e não estava conseguindo. E aí eu resolvi ir atrás de mim para ver se eu melhorava, se eu me aguentava mais um pouco. E aí eu descobri o perdão. Nesse curso, eu acessei esse sentimento espetacular de perdão,
e foi um divisor de águas e nunca mais eu fui a mesma pessoa e eu comecei a consertar a minha vida, colocar no lugar, nada tinha mudado, eu continuo com uma filha de 41 anos genial, hoje ela, hoje ela usa a genialidade dela, está na Inglaterra dirigindo projetos incríveis, criou algoritmos, enfim, ela usa essa genialidade e essa menina, que é uma menina ainda, né, com 4 aninhos de idade, eu aprendi a conversar com ela, com a inteligência emocional dela e não com a inteligência intelectual, que ela perdeu essa habilidade, né? Ela tem muito pouquinho, tem sim, mas não como a gente conhece, né? E- E eu fui e- aprendendo, fui reconstruindo meu casamento, tive mais 2 filhos e parei tudo que eu fazia na vida para me dedicar a esse curso e me dedicar ao conhecimento das inteligências humanas e de descobrir que está tudo dentro. Nós somos muito mais inteligentes do que a gente imagina, só que a inteligência intelectual é só um pedaço. Nós Aham. temos outras. E aí a gente pode usar o equilíbrio entre elas, né? O Bob Hoffman dizia que tem uma inteligência intelectual, uma emocional, uma espiritual, que não tem nenhuma conotação religiosa, é uma inteligência nossa, e a nossa inteligência física, que é o nosso corpo humano. A hora Aham. que eu aprendi a integrar essas inteligências, eu aprendi a reconstruir a minha vida, e há 35 anos eu faço isso, ensinando as pessoas a como é que elas podem acessar essas inteligências e principalmente a sua capacidade de perdoar. Me diz o seguinte: você precisou naquele momento perdoar você mesma ou alguém? Eu Você mesma? precisei perdoar a minha infância, porque eu sou consequência de tudo que aconteceu na minha infância. Eu precisei perdoar meus pais por terem me dado aquelas dores todas, né, ou por terem favorecido ou permitido. Precisei me perdoar por estar insistindo em ser aquela pessoa que eu era. Isso foi altamente libertador, poder olhar para mim e dizer: você não tem culpa de nada, você não sabia o que estava fazendo, seus pais também não tinham consciência dessa dor, ninguém tem, ninguém tem culpa, nós só somos ignorantes de nós. E fazemos tudo o que é possível fazer no nível de consciência que temos. E o fantástico foi poder perdoar minha filha por ela não ser a filha que eu gostaria que ela fosse. Então, perdoar o passado, o presente e o futuro foi extraordinário, um grande divisor de águas na minha história. E eu decidi dedicar minha vida a motivar as pessoas a viverem a mesma experiência que eu. Você pensa que o perdão é uma das ferramentas maiores de cura? Eu não acho, né, padre? Eu sei. Foi pelo menos o que aconteceu comigo. Não é uma ideia, é uma experiência. O Experiência. perdão é uma experiência. Você sentiu que o perdão foi aquele que te curou, mas um É, perdão que você precisa acolher para você mesmo, ou entregar para os outros, para a vida, para situações, para a realidade, para tudo, né? é. É, É, porque é tudo um presente, padre. A vida é um presente e tudo que nos acontece é sagrado e é sempre para o nosso bem. Então, ficar preso a acontecimentos e coisas que você não gosta, tem coisas que eu não gosto e acontecem, tem coisas que me doem e acontecem. É, mas é tudo para o meu bem. Se eu puder olhar para isso e olhar para o meu crescimento e para a oportunidade de estar vivo, aprender e melhorar todo dia,
Esse é o perdão. Eu posso perdoar pessoas e acontecimentos. Tá, e junto disso, ó, esse teu, na verdade, o Centro Hoffman hoje, onde você é palestrante, CEO, quais as ferramentas principais para um ser humano? Quem está em casa tem as suas angústias, suas ansiedades, os seus problemas e tal. O que você também, assim, em nível de massa, diria que é importante observar para viver uma vida de qualidade? Primeiro, respirar. A primeira coisa que a gente fez para estar vivo foi respirar. E Aham. nós fomos perdendo essa consciência. Então a gente respira sem perceber. E aí a gente vive distraído de nós. Se nós colocarmos atenção na nossa respiração, é perceber que eu trago o ar para dentro de mim, eu solto o ar. Toda vez que eu trago o ar para dentro de mim, eu limpo as minhas células, eu dou oxigênio para o meu cérebro, para criar coisas novas. E toda vez que eu solto o ar, eu limpo as minhas células de toxinas. O nosso o gás carbônico, ele eu inspiro oxigênio e solto o gás carbônico. O gás carbônico, ele tem uma função de fazer como se fosse uma limpa, assim, como se ele pudesse passar em todas as células um rodo, e você solta toxinas. E na medida em que você respira pensando que está respirando, eu vou trazendo a vida para mim e consciência de mim. Então, autoconhecimento é primeiro, eu existo, eu estou vivo. Essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta do autoconhecimento perceber-se vivo. E perceber respirando. Tomar consciência de si. E que eu estou respirando, eu estou limpando e estou soltando, estou inspirando e estou soltando. Depois, em seguida a isso, a segunda ferramenta é a atenção. A gente precisa prestar atenção na gente. Sem nenhum julgamento. O autoconhecimento não pode ter julgamento. Então, nesse momento, eu estou com muita raiva de algo que aconteceu. E aí eu me digo, nossa, eu não posso ter raiva. Ai, eu não devia estar sentindo raiva. Nossa, eu devia... Isso estragou todo o autoconhecimento. Quando eu tenho atenção, eu só vivo o que eu estou vivendo. Eu estou com muita raiva do que aconteceu. Acolher o que eu estou sentindo. Tudo que eu sinto é maravilhoso, tudo que eu sinto é meu, tudo que eu sinto é muito precioso. O que eu faço com o que eu sinto é que pode ser perigoso. Então, se eu estou com muita raiva e eu me recolho e aceito a minha raiva, eu posso diluí-la num banho, eu posso diluí-la caminhando, eu posso diluí-la respirando mais, eu posso diluí-la cantando alto, ouvindo música, mas eu aceitei que eu tô com raiva. Se eu não aceito e não percebo, eu uso a raiva sem perceber e machuco o outro. Aham. Heloísa, aqui você diz algo importante que até eu quero destacar, sabe por quê? Porque você sabe que pela religião, muitas vezes as pessoas se culpam muito. Muito. Elas se culpam muito, então parece que Jesus e Deus é aquele juiz dizendo, olha, não faça certo, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro, não faça aquele outro. A minha linguagem, pelos livros que eu li, pela vida, não é essa, graças a Deus, quem me conhece sabe. Graças a Deus, né, mas tem muita gente que tem essa linguagem punitivista, o pecado, 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 mas é uma linguagem que muitas pessoas gostam,
Porque elas gostam de se sentir punidas, gostam de ser reprimidas, gostam de... Na verdade, a gente sabe como a mente humana funciona, mas quando você diz que o autoconhecimento, que eu também falo nas palestras e no show sempre, o autoconhecimento é uma acolhida daquilo que eu sou. Seria olhar para Jesus, e Jesus, tu te aproxima dele, mas ele não te julga, ele simplesmente te acolhe. E porque ele te acolhe, ele te cura. Então, eu quis destacar isso para que as pessoas que estão em casa percebam a diferença de uma linguagem religiosa que a gente tenta levar adiante, e tem outras linguagens religiosas que o tempo todo falam em pecado, em demônio. Eu sei que a vida precisa encontrar o rumo, sim, mas a pessoa precisa tomar consciência de si a partir de um autoconhecimento, a partir do perdão, a partir da percepção, bom, de fato essas coisas não me fizeram bem, eu também não acertei, mas agora eu vou procurar acertar. Isso. Com o auto-perdão, né, padre? E auto-perdão não é eu alisar e passar a mão na minha cabeça e dizer, eu sou assim mesmo, sabe? Não é isso. Não é isso. O auto-perdão inclui responsabilidade. Certo. Eu não tenho direito de machucar ninguém. Assim como eu também não, eu preciso me preservar e não posso deixar ninguém me machucar. Isso é responsabilidade minha. Isso significa que eu escolho o que eu vou sentir. Mas se eu não sei o que eu estou sentindo, se eu não presto atenção em mim e se eu não autorizo aquilo que eu estou sentindo, fica a minha culpa e a culpa do outro. Eu tenho que pagar e o outro tem que pagar. Eu tenho que me punir e o outro tem que ser punido. E a gente não sai desse círculo, padre, e não resolve nada. Porque quanto mais eu me puno, mais autorizada eu estou a continuar do mesmo jeito. E dizer, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou ser sempre assim, ai que pena, e daí? E aí eu fico com o chicote, eu me chicoteio e chicoteio o outro. E não é nada disso, o amor está muito longe disso. O amor não é culpa, o amor é responsabilidade. E nesse sou... Diga. E nesse sentido, Heloísa, eu vejo que esse conhecimento, essa percepção da vida é uma evolução. Se nós vamos lá atrás, numa linguagem restritiva, estamos ainda lá atrás. A humanidade evolui. Há 20, 30 anos atrás não se dizia isso. E as pessoas têm que perceber que as coisas vão evoluindo também no conhecimento de si mesmas, exatamente para estarem curadas. Você fala de cura sem, não na perspectiva religiosa, que eu entendo muito bem, porque a cura ou é cura verdadeira, não é porque é da religião ou porque não é a cura interior. Cura interior que naturalmente você falou no início também que nós temos a inteligência espiritual, a inteligência emocional que está em todos os seres humanos. O que você diria para uma pessoa que quer ser curada, eu digo sempre, curada na alma? Nós temos uma inteligência que o Bob Hoffman chamou de espiritual, lá em 67, por falta de vocabulário até. Porque causa bastante confusão, porque parece que é um caminho, que é fora. E na realidade, essa inteligência, ela deveria se chamar hoje, né? Como você disse, as coisas evoluem, deveria se chamar conexão. Quanto mais conectados nós estamos conosco, com a nossa vida, com quem nós somos, com a busca de sermos cada vez melhores, mais curada está a nossa alma. Porque não existe a alma fora, existe a alma dentro. É sempre você é um todo, né? O Bob dizia, você no mínimo são 4 partes.
E a conexão com essas 4 partes me conecta comigo e com o meu melhor, reconhecendo que eu tenho pior. Eu sou um ser humano, eu sou um ser humano falho, eu sou um ser humano vulnerável, eu sou um ser humano ainda em construção. Então, autorizar que eu tenho sim a minha sombra e que eu estou olhando para ela e me fazendo um caminho para que ela seja regulada. A gente não elimina a sombra, a gente a regula. Uhum. Eu ganho dela por conta da minha luz. Não é que eu fico mais iluminada, nós somos 50% de cada parte, mas eu regulo a minha sombra, portanto, ela aparece menos, eu responsabilizo menos as pessoas, eu uso menos a culpa para viver, eu uso menos a reclamação, a insatisfação, as exigências, o julgamento, a crítica. Eu começo a regular essas emoções e esses comportamentos para viver uma vida mais pacífica comigo e, consequentemente, com o outro. Isso é cura, padre. Não tem nada definitivo na nossa vida. Nós somos um ser humano ainda em construção e aprendizado. Né? A gente ainda não está naquele momento de dizer, pronto, estou curado e iluminado. A gente vai se curando de pedacinho. Tem um pedaço em mim curado, mas tem outro que eu ainda preciso olhar. Tem um pedacinho, agora eu já consegui curar mais um pedacinho, mas tem outra sombra ainda que eu preciso olhar para isso. Isso é autoconhecimento, é consciência do nosso lugar de seres humanos. Ótimo. Eu falei com a Heloísa Capelas. O seu contato vai ficar aqui para quem quer também o Instagram. Está aparecendo, vai aparecendo na tela, para que as pessoas também possam seguir, porque eu sei que você nas redes sociais vai transmitindo muita coisa boa, então sempre é bom. A gente te agradece muito, tá? Muito obrigada. E acho que foram palavras importantes, a gente percebe também um testemunho importante de busca de autoconhecimento e de vida assim, feliz, vida de qualidade, para exatamente ir equilibrando as sombras. Uma palavra que você gostaria de dizer para nós concluirmos hoje. A gente já te agradece e te deseja todo bem. Muito obrigada. Eu tenho uma crença de que todos nós, seres humanos, somos fontes de amor. A gente só não sabe disso. E a minha parte é convencer as pessoas de que elas são uma fonte de amor. E se são fonte de amor, elas podem transbordar. Muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigada para você. Amém. Amém nós todos.